Quando eu olho para a minha própria jornada e para tudo o que me trouxe ao ponto em que estou hoje, eu percebo que nada do que realmente transformou a minha vida veio de técnicas externas, de métodos decorados ou de práticas que exigiam que eu fosse alguém diferente do que eu já era. A verdadeira virada começou no momento em que compreendi, de maneira visceral, que não existe transformação real enquanto continuarmos tentando moldar o mundo ao nosso redor sem tocar no estado interno que estamos sustentando. Isso se tornou muito claro para mim quando percebi que cada experiência repetitiva, cada ciclo que voltava, cada situação que parecia me perseguir, não estava vindo de fora, mas sim de dentro de mim. Era como se a vida estivesse o tempo todo me revelando quem eu estava sendo, não através de pensamentos soltos, mas através de resultados concretos. Essa percepção me fez entender que a realidade, na verdade, sempre foi um espelho extremamente fiel, e que aquilo que eu vivia no mundo externo era apenas a consequência inevitável de um estado interior que eu alimentava, muitas vezes sem perceber. Eu me dei conta de que havia passado muitos anos tentando ajustar os fatos, consertar situações, mover pessoas, reorganizar circunstâncias, sem perceber que todo o meu esforço era inútil, porque eu estava atuando na superfície, enquanto a causa permanecia intacta. Eu mudava de ambiente, mudava de intenção, mudava de planejamento, mas se o meu estado interno permanecia igual, eu era conduzida de volta para o mesmo padrão. Foi quando compreendi que não era o ambiente que determinava meu estado, era meu estado que determinava a qualidade do meu ambiente. Isso mudou tudo. Essa compreensão não veio como um insight leve ou romântico, mas como uma constatação contundente. A vida não responde ao que eu digo querer, mas ao que eu realmente sou. Não ao que eu peço, mas ao que eu emano. Não ao que eu desejo, mas ao que eu sustento como identidade vibracional. Esse entendimento não aconteceu de um dia para o outro. Ele se formou lentamente dentro de mim, conforme eu observava com atenção profunda os momentos em que a minha realidade mudava sem esforço e os momentos em que nada mudava. Eu comecei a perceber que sempre que eu conseguia entrar em um estado interno de plenitude, clareza e certeza, as situações ao meu redor se reorganizavam com uma precisão que beirava o inacreditável. E por outro lado, quando eu vibrava medo, insegurança, ansiedade ou resistência, falhas começavam a surgir em todos os cantos, como se o universo estivesse me devolvendo exatamente o nível de desarmonia que eu carregava dentro de mim. Isso me levou a investigar a relação profunda entre mente, corpo e campo, não para acumular conhecimento acadêmico, mas para entender, de forma prática, o mecanismo real através do qual a minha consciência estava moldando a minha experiência. Foi quando percebi que espiritualidade, metafísica e ciência estavam dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. A física quântica explicava, com a linguagem das possibilidades, que a realidade só se define quando é observada, e que a observação, por sua vez, depende de uma vibração específica que determina qual possibilidade se tornará concreta. A neurociência mostrava que meus padrões mentais eram caminhos energéticos que se repetiam, criando comportamentos automáticos e emoções familiares. A biologia demonstrava que meus estados emocionais influenciavam a imunidade, a saúde, a expressão genética e o funcionamento do corpo como um todo. Quando juntei todas essas peças, entendi que não existia separação entre o que eu sentia, o que eu pensava e o que eu vivia. Tudo era parte de um único organismo vibracional que respondia a mim de forma precisa. Esta percepção me libertou. Eu entendi que, para transformar a minha vida, eu não precisava me desgastar tentando controlar circunstâncias ou convencer o universo a me dar algo. Eu precisava apenas alinhar minha vibração. Porque quando você muda a vibração, você muda o campo. Quando você muda o campo, você muda a direção das possibilidades.
E quando você muda a direção das possibilidades, a vida se reorganiza sozinha. A partir desse ponto, passei a observar minhas próprias emoções como indicadores exatos da realidade que eu estava prestes a criar. Eu percebi que emoções densas não eram inimigas, mas sinais, e que emoções elevadas não eram fantasias, mas ferramentas de criação. Eu comecei a notar que sempre que eu entrava em estados como gratidão, presença, amor e clareza, situações que antes pareciam impossíveis se tornavam naturais. E isso não acontecia porque eu tinha aprendido uma nova técnica, mas porque meu corpo e minha consciência estavam vibrando de acordo com o tipo de realidade que eu desejava viver. Com o tempo, comecei a perceber que meu passado deixava de determinar meu futuro no momento em que eu abandonava a identidade que sustentava aquele passado. Quando eu deixava de revisitar dores antigas, quando eu parava de contar histórias de limitação, quando eu interrompia pensamentos que alimentavam a escassez, quando eu me desprendia emocionalmente das versões antigas de mim, o universo parecia se abrir como se tivesse estado apenas esperando por isso. Eu compreendi de forma definitiva que nada muda enquanto você insiste em ser a mesma pessoa. A mudança real exige que você abandone não apenas comportamentos, mas emoções, memórias, narrativas internas e percepções que sustentam a versão antiga. É literalmente uma morte vibracional, não no sentido de sofrimento, mas no sentido de desprender-se de um padrão energético para que outro possa emergir. Hoje, quando eu compartilho esses conhecimentos, não é porque li em algum livro ou ouvi alguém dizer, é porque eu vivi cada parte desse processo. Eu validei na minha própria vida, inúmeras vezes, que o estado interno é a força criadora. Eu percebi que tudo o que existe é campo, consciência e vibração, e que cada pessoa está criando sua realidade, não a partir de crenças conscientes, mas a partir de estados que ela nem percebe que está sustentando. E é exatamente sobre essa compreensão profunda, prática e transformadora que eu construo tudo o que ensino. A minha vida me mostrou, da forma mais clara possível, que o universo é responsivo. E quando você muda quem você é, a realidade não pode fazer outra coisa senão mudar também. Quando eu comecei a observar meu comportamento de forma honesta, sem máscaras e sem justificativas, eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu entendia a mim mesma. Eu percebi que por muitos anos eu acreditava estar tomando decisões conscientes, quando na verdade eu estava apenas repetindo padrões que tinham sido criados muito antes de eu aprender a questioná-los. Eu descobri que meu corpo reagia antes mesmo de eu pensar, que minhas emoções surgiam antes de eu raciocinar e que grande parte das escolhas que eu acreditava serem fruto da minha vontade eram, na verdade, mecanismos automáticos que se repetiam porque eram familiares. Eu pude ver claramente que a maior parte do que eu chamava de eu não era uma identidade verdadeira, mas sim um conjunto de hábitos emocionais herdados do passado, moldados por experiências antigas que eu continuava carregando comigo sem perceber. A grande revelação para mim foi entender que o passado não vive em fatos, mas em emoções. Os eventos terminam, mas as emoções ficam. E essas emoções, quando se repetem dia após dia, começam a construir uma programação interna que faz com que o corpo aprenda a sentir antes da mente aprender a escolher. Foi aí que eu entendi que, em muitos momentos, não era eu quem reagia, mas sim a memória emocional que meu corpo carregava, repetindo respostas antigas para situações novas. Eu acreditava que estava vivendo o presente, mas, na verdade, estava usando o corpo como uma ponte para reviver estados antigos. Isso explica por que tantas pessoas mudam de casa, de relacionamento, de cidade e até de país, mas continuam atraindo as mesmas situações. É porque a mudança não aconteceu dentro.
O corpo ainda está preso ao mesmo estado emocional, e enquanto o corpo não é libertado, todas as novas experiências serão apenas versões diferentes da mesma história. Eu comecei a observar que o corpo possui uma inteligência emocional própria, que aprende padrões e os repete como se fosse um programa, e quanto mais repetimos uma emoção, mais ela se fixa como uma identidade. Uma pessoa que sente medo todos os dias acaba acreditando que é medrosa. Uma pessoa que sente raiva frequentemente acaba acreditando que é de temperamento difícil. Uma pessoa que sente falta acaba acreditando que vive em escassez. E nenhuma dessas conclusões é verdade. Elas são apenas vícios emocionais que o corpo aprendeu a reproduzir para se manter em território conhecido. Isso foi fundamental para mim, porque percebi que, enquanto eu continuasse sustentando as mesmas emoções, eu continuaria criando as mesmas experiências. E isso não era uma metáfora espiritual. Era um mecanismo biológico, energético e vibracional. Foi nesse período que eu compreendi profundamente que o corpo pode se tornar a mente. Quando você sente a mesma emoção por tempo demais, o corpo começa a esperar aquela emoção. Ele começa a procurá-la, ele começa a provocá-la. E quando isso acontece, qualquer pequena situação ao redor se torna um gatilho para que o corpo devolva a você a sensação que ele está acostumado a sentir. O corpo cria pensamentos que justificam a emoção, e esses pensamentos reforçam o ciclo. Então, aquilo que você acredita ser um pensamento espontâneo é, na verdade, a emoção gerando um pensamento para se manter viva. Foi difícil para mim admitir isso, porque eu sempre acreditei que meu pensamento era soberano. Mas quando percebi que minhas emoções estavam no controle, eu entendi por que tantas mudanças externas não funcionavam. Eu estava tentando mudar minha vida com a mesma mente emocional que havia criado meus problemas. A parte mais profunda desse processo foi reconhecer que o passado só se mantém vivo quando eu o alimento com repetição emocional. Cada vez que eu revivia uma dor antiga, uma indignação antiga, um ressentimento antigo, eu estava dizendo para o meu corpo que aquele evento ainda era real, mesmo que tivesse acontecido há anos. Eu percebi que reviver mentalmente um problema era quase tão prejudicial quanto vivê-lo fisicamente. O corpo não sabe a diferença. Ele produz a mesma química, ativa os mesmos hormônios, dispara os mesmos sinais. Por isso, tantas pessoas adoecem emocionalmente, fisicamente e energeticamente sem entender o motivo. Elas pensam que estão lembrando o passado, mas na verdade o corpo está sendo obrigado a reviver algo que já deveria ter sido encerrado. A memória emocional faz com que o passado se torne uma presença constante, ocupando o espaço onde o futuro deveria nascer. Compreender isso mudou completamente meu relacionamento com minhas emoções. Eu entendi que, para mudar minha vida, eu precisava interromper padrões emocionais que o meu corpo repetia sem que eu percebesse. Era como se o meu corpo estivesse vivendo em um passado vibracional, enquanto eu acreditava estar tentando criar um futuro. Mas não há futuro possível enquanto o corpo ainda está obedecendo ao passado. Foi quando comecei a reparar que, sempre que eu tentava mudar, o corpo reagia com resistência. Eu sentia ansiedade, desconforto, insegurança, uma vontade quase irresistível de voltar ao que era familiar. Não porque aquilo era bom, mas porque era conhecido. O corpo prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o conhecido seja dor, limitação e sofrimento. E isso acontece porque o corpo não busca felicidade, ele busca previsibilidade. Tudo o que é previsível parece seguro, tudo o que é novo parece perigoso, e é exatamente por isso que mudar é tão desafiador. Foi nesse ponto que eu entendi que o desconforto não era um sinal de que eu estava fazendo algo errado, mas sim um sinal de que eu estava saindo da programação antiga. Quando o corpo protesta, não é porque a mudança é ruim, mas porque ele perdeu o controle. Ele não sabe o que esperar, ele não encontra referências emocionais conhecidas.
e ao não encontrar, ele tenta puxar você de volta para onde você já esteve. Foi assim que eu aprendi que o desconforto é parte da transformação, não seu inimigo. O desconforto é o indicador de que a velha identidade está perdendo força. E quando a velha identidade perde força, a nova identidade começa a emergir. Essa foi uma das descobertas mais importantes da minha vida. A identidade não é fixa, ela é vibracional. E ser quem eu desejava ser não exigia que a realidade mudasse, exigia que eu mudasse primeiro. Quando eu entendi isso, tudo finalmente começou a fazer sentido. O passado não tinha mais o mesmo poder sobre mim. Eu não precisava mais justificar minhas emoções. Eu não precisava mais carregar dores antigas como prova de quem eu era. Eu não precisava mais permitir que minha história determinasse meu destino. Eu comecei a ver que a vida é muito mais plástica, muito mais maleável e muito mais responsiva do que eu imaginava. E quando abandonei a necessidade de sustentar uma identidade baseada no que vivi, eu finalmente me abri para criar uma identidade baseada no que escolho ser agora. Essa libertação é o que permite que uma nova realidade comece a surgir, porque quando você abandona o padrão emocional antigo, você cria espaço para o novo entrar. Quando o corpo deixa de esperar a emoção do passado, ele se abre para experimentar emoções que ele nunca sentiu antes. E é aí que a verdadeira criação começa. Não é no pensamento solto, não é no desejo superficial, não é na repetição vazia de afirmações. É na mudança vibracional profunda que acontece quando você deixa de reviver o passado e começa a sustentar um estado emocional novo, mesmo antes de qualquer evidência externa. É assim que você deixa de viver pelo que aconteceu e passa a viver pelo que escolhe ser. À medida que fiz esse mergulho profundo em mim mesma, eu comecei a compreender que existia um aspecto da minha identidade que eu nunca tinha questionado com seriedade. A forma como o meu corpo havia se tornado uma extensão das emoções que eu repetia há anos. Hoje eu entendo que, quando falo em corpo como mente, não estou usando uma metáfora espiritual bonita. Estou falando de um mecanismo literal, biológico e energético que faz com que o corpo memorize emoções ao ponto de se tornar dependente delas. Em certo momento da minha vida, percebi que meu corpo respondia antes mesmo de eu pensar, como se existisse uma personalidade emocional escondida dentro de mim, uma programação automática que me fazia reagir mesmo quando eu acreditava estar no controle. Eu comecei a perceber que, quando enfrentava algo novo, meu corpo imediatamente buscava no passado as emoções conhecidas para tentar prever como deveria se sentir. Foi nesse ponto que eu entendi que o meu corpo não estava reagindo ao presente, mas sim reproduzindo a memória emocional de eventos antigos. Essa descoberta me levou a uma reflexão profunda. Quantos momentos eu realmente estava vivendo e quantos eu apenas estava repetindo? Foi então que percebi que muitas das minhas emoções não eram respostas ao que eu vivia hoje, mas sim reflexos de um passado que meu corpo insistia em reviver. Eu percebi que toda vez que eu sentia ansiedade sem motivo aparente, meu corpo estava, na verdade, pedindo a química emocional à qual havia se acostumado. O corpo aprende a esperar aquilo que você sente repetidamente. Se você sente medo todos os dias, o corpo passa a buscar situações que provoquem medo. Se você sente culpa, o corpo busca pensamentos que gerem culpa. Se você sente rejeição, o corpo procura sinais que confirmem rejeição, mesmo onde ela não existe. Essa percepção me fez enxergar com clareza absoluta que minhas emoções não eram simples reações, mas sim vícios emocionais profundamente enraizados. Eu entendi que emoções como raiva, tristeza, ressentimento, escassez, insegurança e frustração produzem uma química interna muito específica. Essa química passa a ser conhecida pelo corpo, que começa a depender dessa substância emocional para se sentir seguro, porque o corpo associa segurança não ao que é bom, mas ao que é previsível. Foi quando percebi
que o corpo se comporta como um organismo condicionado, que prefere o sofrimento familiar a uma liberdade desconhecida. E a cada vez que eu decidia mudar, o corpo protestava, não porque a mudança fosse errada, mas porque ele não tinha referências emocionais para aquilo que eu estava tentando viver. A familiaridade é uma prisão confortável e o corpo sempre tentará arrastar você de volta para ela. A conexão entre esses padrões emocionais e o campo quântico começou a ficar cada vez mais clara para mim. Quando o corpo está condicionado à química do passado, ele cria um campo eletromagnético ao redor de si que envia sinais ao universo baseados nessas emoções antigas. E como o universo responde ao campo e não às palavras, ele devolve experiências que correspondem exatamente ao estado vibracional sustentado. Isso é o que causa a repetição de padrões na vida de tantas pessoas. Elas acreditam estar pensando positivamente, mas vibram emocionalmente de forma negativa. O universo nunca responde aos pensamentos isolados. Ele responde ao estado vibracional inteiro. E se o corpo está sustentando emoções antigas, o campo estará sustentando uma vibração antiga. Foi assim que entendi que não existe nova realidade possível enquanto o corpo continuar emocionalmente preso ao passado. Compreender que o corpo se torna a mente foi um choque, mas também foi libertador. Eu percebi que não bastava mudar pensamentos soltos ou tentar controlar minha mente através de força de vontade. Era necessário ensinar o corpo a sentir algo novo. Era necessário reeducar a minha biologia emocional, porque enquanto o corpo estivesse condicionado a emoções antigas, ele puxaria de volta todos os pensamentos para justificar essas emoções, e isso cria uma inversão perigosa. Não são os pensamentos que criam as emoções, são as emoções que criam os pensamentos. Quando percebi isso, tudo fez sentido. Ao invés de tentar mudar a realidade através do pensamento, eu precisava mudar a realidade através da emoção. E a emoção é o que realmente altera o campo. Foi nesse ponto que comecei a entender profundamente como funciona o mecanismo do colapso quântico. No nível mais básico da física, sabemos que a realidade existe em forma de onda, ou seja, como um conjunto de possibilidades infinitas que não estão definidas até que uma consciência observe e colapse uma delas em forma concreta. A função de onda representa tudo aquilo que poderia vir a existir, mas o colapso quântico acontece quando uma vibração específica é sustentada, reduzindo a infinidade de possibilidades para uma única manifestação. Eu percebi que o que determina qual possibilidade será colapsada não é o desejo consciente, mas o estado emocional sustentado. Não é o que eu digo ao universo, é o que eu vibro no campo. O corpo, ao manter uma emoção familiar, envia uma vibração constante ao campo quântico. Essa vibração colapsa repetidamente a mesma realidade, trazendo eventos que correspondem ao estado interno repetitivo. Por isso, tantos padrões retornam. Não é azar, não é castigo, é física. Essa compreensão me devolveu um poder que eu não sabia que tinha. Eu entendi que se eu quisesse mudar minha realidade, eu não poderia continuar sustentando emoções antigas. O corpo precisava aprender a sentir algo que ele nunca sentiu, e isso, para mim, foi a parte mais desafiadora de todo o processo, porque pedir ao corpo para sentir o novo, antes de ver provas externas, é como pedir para ele caminhar no escuro. O corpo quer evidências, ele quer garantias, ele quer previsibilidade, mas a criação não acontece no terreno da certeza. A criação acontece no terreno da possibilidade. E a única forma de acessar a possibilidade é através da emoção elevada sustentada antes das circunstâncias aparecerem. É um salto vibracional. É confiar antes de ver. É sentir antes de receber. Eu precisei ensinar meu corpo a aceitar emoções elevadas que ele não conhecia. Gratidão verdadeira, não como conceito, mas como estado vibracional. Alegria serena,
não como resposta a algo bom, mas como vibração firme e estável. Amor por mim mesma como frequência de expansão, não como condição baseada em validação externa. Quando fiz isso, comecei a perceber que meu campo mudava. E quando meu campo mudava, minha realidade mudava. O corpo começou a aceitar o novo como familiar. E quando o novo se torna familiar, ele se manifesta. Essa é a grande chave da criação consciente. A realidade não muda quando recebemos algo. A realidade muda quando nos tornamos alguém capaz de sustentar o que desejamos receber. O mais fascinante para mim foi perceber que esse processo é, ao mesmo tempo, espiritual e científico, porque enquanto eu ensinava meu corpo a sentir emoções elevadas, meu campo magnético se expandia. O campo eletromagnético do coração, que responde a emoções como amor, gratidão e inspiração, se tornava mais coerente, mais estável, mais forte. E quando o campo está coerente, ele se alinha com frequências mais altas do universo. A coerência cria ordem, e onde existe ordem interna, existe manifestação externa. É uma lei vibracional. O universo responde à ordem, não ao caos. Ele responde à coerência, não à dúvida. Ele responde à identidade vibracional, que você sustenta com estabilidade. Foi quando comecei a experimentar isso repetidamente que entendi que eu estava reprogramando não apenas minha mente, mas meu corpo inteiro. Eu estava ensinando meu organismo a viver a partir de um futuro e não de um passado. E quando o corpo finalmente aceita o novo estado emocional como familiar, o passado perde completamente a força. A identidade antiga se dissolve, a programação antiga se desfaz, e o campo quântico começa a responder a uma nova assinatura vibracional. Neste ponto, a mudança deixa de ser um esforço e passa a ser um reflexo natural do novo estado de ser. A vida se transforma porque não há mais nenhuma parte em você vibrando em sintonia com o antigo. Quando eu finalmente comecei a compreender que o meu corpo estava vivendo no passado e que cada emoção repetida era uma âncora que me prendia a uma versão antiga de mim mesma, eu percebi que a transformação verdadeira não surgiria de uma decisão superficial, mas sim da coragem profunda de abandonar uma identidade que eu carreguei por anos. E abandonar uma identidade não é simplesmente mudar de comportamento, não é adotar novos hábitos, não é repetir frases bonitas, não é tentar ser otimista por alguns dias. Abandonar uma identidade é como morrer para uma versão antiga de quem eu acreditava ser. E esse processo, embora libertador, é também desconfortável, porque o corpo resiste, a mente questiona, o ego teme, e tudo aquilo que é familiar tenta me puxar de volta para o território conhecido. Foi nesse ponto que percebi que a mudança que eu buscava não dependia de circunstâncias externas. Ela dependia da minha disposição de enfrentar o vazio que surge quando o antigo deixa de existir e o novo ainda não se manifestou. Esse vazio é um dos momentos mais importantes da jornada, embora poucas pessoas falem sobre isso. Porque é nesse ponto de transição que o corpo tenta desesperadamente voltar para o padrão antigo. Ele busca emoções conhecidas, tenta provocar situações familiares, cria pensamentos que justifiquem o retorno ao passado. Ele faz isso porque ainda não sabe como habitar o novo estado. Ele não tem referências emocionais para sustentar a mudança. E quando isso acontece, a pessoa acredita que está regredindo, acredita que a mudança não está funcionando, acredita que algo deu errado. Mas, na verdade, esse é o sinal definitivo de que a transformação começou. É o momento em que a identidade antiga percebe que está perdendo força. E quando ela percebe isso, ela luta. Eu vivi isso com muita intensidade. Houve momentos em que eu senti que estava perdendo partes de mim mesma, como se estivesse desmontando uma estrutura interna que havia sustentado minha vida por tantos anos. Mas ao invés de resistir, eu decidi observar. Eu decidi permitir que a identidade antiga se dissolvesse. Eu decidi não alimentar o passado com repetição emocional.
Eu decidi não dar ao corpo o prazer químico das emoções familiares, e ao fazer isso, comecei a perceber que cada momento de desconforto era, na verdade, um passo em direção a uma nova versão de mim, porque o desconforto surge justamente quando existe algo novo acontecendo. O corpo se sente inseguro porque não conhece o território, mas é nesse território desconhecido que o futuro começa a ser criado. Foi nesse ponto da jornada que eu comecei a perceber algo extraordinário. Quando eu deixava de reagir da maneira antiga, quando eu interrompia um padrão emocional, quando eu escolhia uma resposta diferente daquela que o meu corpo esperava, era como se eu estivesse reescrevendo meu destino. Era como se eu estivesse dizendo ao universo que eu não aceitava mais ser moldada pelo passado. Eu estava criando novas conexões neurais no cérebro, novas respostas emocionais no corpo, novos caminhos vibracionais no campo. E cada vez que eu fazia isso, por menor que fosse, uma parte da identidade antiga se desfazia. Cada vez que eu escolhia não voltar para o que era familiar, eu enfraquecia o passado. E, ao enfraquecer o passado, eu abria espaço para que o futuro finalmente tivesse permissão para existir. Essa transição, no entanto, exige presença, exige consciência, exige observar a si mesma com honestidade radical, porque o corpo tentará negociar, tentará argumentar, tentará convencer você de que o antigo é mais seguro, de que o novo é arriscado, de que você deveria voltar para o que já conhece. Mas esse é o ponto exato em que a verdadeira liberdade nasce. A liberdade não surge quando a realidade muda. Ela surge quando você deixa de ser controlada por emoções automáticas, quando você não permite mais que o corpo decida sua vida, quando você deixa de ser refém da química emocional do passado. A liberdade surge quando você percebe que pode sentir algo diferente do que o corpo espera, quando você percebe que pode escolher um estado emocional e não apenas reagir a ele. Esse é o momento em que você assume o papel de criadora, não apenas de sobrevivente. A partir daí, eu comecei a observar que a realidade ao meu redor respondia imediatamente a esses pequenos rompimentos com o passado. Situações que antes me afetavam emocionalmente deixaram de ter o mesmo impacto. Pessoas que antes ativavam gatilhos internos perderam a força sobre mim. Circunstâncias que antes pareciam repetitivas começaram a mudar. Era como se tudo ao meu redor estivesse esperando que eu mudasse internamente, para então se reorganizar externamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando meu estado interno começou a se estabilizar em uma vibração mais elevada, coisas que antes pareciam difíceis se tornaram naturais. Sinais começaram a surgir, oportunidades começaram a aparecer, intuições começaram a ficar mais claras. E isso não acontecia porque eu estava forçando a realidade, mas sim porque eu estava me tornando uma nova pessoa, vibracionalmente capaz de atrair uma nova realidade. Foi nesse momento que eu entendi que a realidade não muda por esforço, ela muda por ressonância. O universo responde ao que somos, não ao que queremos. E quando eu mudei o que eu era, o universo mudou o que ele me oferecia. Essa compreensão me devolveu um poder que eu nunca mais abri mão. Eu parei de mendigar resultados. Eu parei de esperar que algo externo validasse meu processo interno. Eu parei de pedir que a vida me desse provas para eu acreditar. Eu comecei a sentir primeiro, vibrar primeiro, me tornar primeiro. E quando eu me tornava aquilo que eu desejava experimentar, a realidade simplesmente obedecia, não por mágica, mas por alinhamento vibracional. Esse é o ponto crucial da criação consciente. A mudança verdadeira acontece quando você deixa de viver a partir da memória do passado e passa a viver a partir da visão do futuro. Quando o futuro se torna mais real internamente do que o passado. Quando o futuro ganha mais energia emocional do que o passado. Quando o futuro se torna familiar para o corpo. E para isso acontecer, é necessário disciplina vibracional.
É necessário treinar o corpo a aceitar emoções elevadas antes das circunstâncias existirem. É necessário persistir mesmo quando o corpo resiste. É necessário insistir mesmo quando nada externo mudou ainda. Porque a mudança acontece primeiro no campo, depois no físico. A manifestação é o último estágio do processo, não o primeiro. Quando compreendi isso, algo se abriu dentro de mim com uma clareza que transformou tudo. Eu entendi que eu não precisava mais esperar que a realidade me desse permissão para sentir o que eu queria sentir. Eu percebi que eu podia sentir abundância mesmo antes da abundância chegar. Eu podia sentir amor mesmo antes do amor se manifestar. Eu podia sentir segurança mesmo antes das circunstâncias externas garantirem isso. Eu podia sentir alegria mesmo sem um motivo concreto. E quando o corpo aprende a sentir o que deseja sem depender do mundo externo, ele se torna soberano, ele se torna livre, ele se torna alinhado com o campo quântico de possibilidades e o campo começa a responder em coerência com esse estado. A identidade antiga não sobrevive quando você sustenta emoções do futuro. Ela não resiste quando você decide sentir algo que ela nunca sentiu. Ela perde força quando você interrompe o ciclo químico que a alimenta. E quando ela perde força, o novo ganha espaço. Esse processo não acontece de um dia para o outro, mas acontece em cada momento em que você escolhe não ser a mesma, em cada instante em que você rompe com um padrão emocional, em cada respiração consciente em que você decide não reviver o passado, em cada escolha de manter a mente e o corpo ancorados em um novo estado de ser. Foi assim que eu descobri que mudar minha vida não era um evento, era uma prática diária de alinhamento vibracional, de observação consciente, de escolhas internas, de interrupção de padrões antigos e sustentação de novos estados emocionais. E quanto mais eu fazia isso, mais claro ficava que a mudança não depende de tempo, depende de consistência, não depende de circunstâncias, depende de estado, não depende de força externa, depende de decisão interna. E quando essa decisão é sustentada, a vida inevitavelmente se transforma. A compreensão profunda sobre a maleabilidade do cérebro começou a se revelar para mim de um modo quase inevitável, como se cada experiência interior estivesse me convidando a perceber algo que sempre esteve ali, mas que eu ainda não havia enxergado com clareza suficiente. A sensação era de que, ao alterar meus estados emocionais com intenção e estabilidade, meu cérebro passava a responder de maneiras completamente novas, construindo estruturas internas que antes simplesmente não existiam. A neuroplasticidade deixou de ser um conceito distante e se transformou em uma realidade viva dentro de mim, porque pude notar que minha mente não estava apenas registrando experiências, estava reorganizando-se ativamente a partir das escolhas que eu fazia momento após momento. A cada interrupção de um pensamento antigo, a cada decisão de sustentar uma emoção elevada, a cada recusa de voltar ao padrão emocional que antes parecia inevitável, eu percebia que novas vias internas eram abertas, como caminhos que finalmente recebiam luz após anos de escuridão. Essa percepção começou a transformar por completo minha relação com aquilo que eu chamava de identidade. Passei a notar que nada do que eu considerava como minha personalidade era rígido ou imutável, mas sim um conjunto de hábitos emocionais, padrões de pensamento e respostas automáticas que haviam sido reforçados tantas vezes que acabaram se tornando familiares. Essa familiaridade não significava verdade, significava repetição. E ao perceber isso, compreendi que cada padrão que eu havia reforçado ao longo da vida podia, da mesma forma, ser desmontado, dissolvido e substituído por algo muito mais alinhado com quem eu escolhia ser a partir daquele momento. Não havia nada em mim que estivesse condenado a permanecer igual. A única prisão que existia era a repetição inconsciente do que meu corpo e meu cérebro haviam aprendido no passado.
Foi nesse contexto que comecei a observar alterações profundas na química do meu corpo, como se cada emoção elevada que eu sustentava fosse capaz de enviar instruções completamente novas para minhas células. Não se tratava mais de esperar que algo externo trouxesse motivos para me sentir bem. Tratava-se de acessar um estado emocional elevado por decisão interna, até que o corpo passasse a reconhecer essa química como sua nova referência. A gratidão genuína, por exemplo, transformou-se em uma chave para essa reeducação emocional. Ao sustentá-la sem depender de circunstâncias externas, notei que meu corpo respondia, liberando substâncias que aumentavam minha vitalidade, equilibravam meu humor e criavam uma sensação de estabilidade interior que eu nunca havia sentido de maneira tão consistente. O amor por mim mesma deixou de ser uma teoria e passou a ser uma vibração concreta, capaz de alterar meu campo energético de forma ampla e ordenada. E cada vez que o corpo se adaptava a essas emoções novas, eu percebia que minha identidade estava sendo reconstruída a partir de bases totalmente diferentes. Esse processo me revelou que o corpo precisa aprender a antecipar o futuro emocionalmente antes que o futuro se manifeste fisicamente. Não existe criação consciente sem essa inversão da lógica tradicional. A maioria das pessoas espera que algo aconteça para sentir determinada emoção, mas a criação verdadeira exige um movimento oposto. Primeiro, o corpo aprende a sentir. Depois, a realidade material responde. A física quântica já sinaliza essa dinâmica ao mostrar que o campo responde ao estado vibracional sustentado e não às intenções superficiais. Eu entendi que, se desejava realmente moldar minha realidade, o meu corpo precisava ser preparado antes de qualquer evento externo. Ele precisava reconhecer as emoções do futuro como algo familiar, de modo que se tornassem a nova base vibracional a qual minha assinatura energética estivesse alinhada. Viver essa realidade internamente ampliou minha compreensão sobre como os pensamentos são moldados. A partir do momento em que comecei a me manter firme em estados emocionais elevados, meus pensamentos deixaram de ser projeções automáticas do passado e começaram a se alinhar àquilo que eu realmente desejava criar. A mente passou de reativa para criadora. Ideias novas surgiam com naturalidade, soluções antes invisíveis se tornavam evidentes, intuições ficavam mais precisas. Eu percebia que meus pensamentos começavam a refletir não as memórias antigas, mas as possibilidades futuras. E isso alterava por completo a forma como eu me posicionava diante da vida. Não era mais a sobrevivência que me movia, e sim a criação. Não era mais o medo que guiava minhas escolhas, e sim a visão. Essa inversão profunda era a prova viva de que minha estrutura neural estava sendo reformulada para sustentar uma nova versão de mim mesma. Com o tempo, percebi que essa mudança não dependia de longos períodos de espera, dependia da consistência com que eu permanecia conectada ao novo estado interno. A transformação acontecia não porque eu forçava, mas porque eu persistia. A realidade externa começou a responder com precisão ao meu novo alinhamento vibracional. Situações antes travadas finalmente se moviam. Portas que pareciam fechadas se abriam sem esforço. Pessoas alinhadas à nova identidade surgiam. Caminhos inesperados se formavam. E tudo isso ocorreu porque minha assinatura eletromagnética havia mudado. O campo sempre responde ao que eu sou, não ao que eu desejo. Ao me tornar alguém nova internamente, a vida não teve outra escolha senão reorganizar-se ao meu redor. O entendimento mais poderoso que emergiu dessa jornada foi perceber que a neuroplasticidade não molda apenas o cérebro, molda a própria identidade vibracional. Ao reconstruir meus pensamentos, eu reconstruía minha energia. Ao reconstruir minha energia, eu reconstruía meu campo, e ao reconstruir meu campo, eu influenciava diretamente as experiências que se manifestavam em minha vida.
Essa integração entre mente, corpo e campo revelou uma verdade inegociável. Tornar-me uma nova pessoa não era um resultado, era um processo contínuo de alinhamento entre a química que o meu corpo aprende a produzir, os pensamentos que meu cérebro aprende a sustentar e as emoções que minha consciência escolhe viver como fundamento do meu futuro. A fase seguinte do meu processo envolveu algo que, por muito tempo, eu subestimei: a necessidade de romper completamente com o ciclo emocional que sustentava meu modo antigo de existir. Mesmo após entender a neuroplasticidade, a química das emoções elevadas e o impacto do meu campo eletromagnético sobre a realidade, ainda havia uma parte de mim que precisava ser treinada a abandonar, de forma definitiva, a dependência inconsciente das emoções familiares que haviam criado meu passado. Foi nesse ponto que percebi que meu corpo, apesar de já reconhecer estados emocionais mais elevados, ainda tentava, em momentos específicos, retornar às sensações antigas, procurando segurança naquilo que já conhecia. Essa tentativa de retorno não acontecia porque eu estava falhando, mas porque a estrutura emocional antiga buscava se reafirmar. O corpo procura previsibilidade, mesmo que a previsibilidade seja sofrimento. E a única maneira de quebrar isso é ensinar o corpo a confiar em uma nova base vibracional, mesmo sem sinais externos imediatos. Esse ensino não acontece de forma teórica. Ele exige presença, decisão e uma vigilância interna que se torna cada vez mais natural. Comecei a observar que havia momentos nos quais meu corpo reagia antes mesmo que qualquer pensamento consciente surgisse, como se tentasse me puxar para um estado emocional antigo sem que eu tivesse tempo de perceber. Era uma velocidade quase instintiva. Quando entendi que isso era apenas o corpo tentando recuperar seu território familiar, consegui interromper o ciclo antes que ele se completasse. Essa interrupção é essencial, porque cada vez que eu deixava o corpo percorrer a rota emocional antiga, ele reforçava sua própria dependência. Mas quando eu o interrompia, mesmo que parecesse um movimento pequeno, eu criava uma ruptura no padrão. E cada ruptura expandia meu campo e fortalecia o futuro vibracional que eu desejava sustentar. Esse processo exigiu que eu compreendesse com profundidade que emoções são substâncias químicas e não meras sensações abstratas. O corpo se acostuma à química de emoções como ansiedade, culpa, indignação, escassez, ressentimento e preocupação. Ele se torna dependente dessas substâncias tanto quanto alguém pode se tornar dependente de qualquer outro estímulo repetido. E, exatamente como qualquer dependência, existe um período de transição no qual o corpo sente falta da química antiga. Essa ausência gera desconforto, não porque a nova emoção seja errada, mas porque o corpo está desaprendendo a depender do padrão anterior. Esse desconforto tornou-se para mim um indicador de progresso. Cada vez que ele surgia, eu sabia que estava me distanciando definitivamente do padrão vibracional antigo. O desconforto passou a ser um sinal de que algo novo estava se instalando. Mesmo assim, para que esse novo estado se solidificasse dentro de mim, compreendi que era necessário estabilizar as emoções elevadas a ponto de transformá-las na minha referência predominante. Não bastava acessá-las durante um momento de inspiração ou durante práticas de alinhamento. Era preciso incorporá-las ao cotidiano, até que se tornassem naturais, espontâneas e familiares. A transformação verdadeira acontece quando a emoção elevada deixa de ser um evento e passa a ser um ambiente interno permanente. Quando isso ocorre, toda a estrutura vibracional se altera. A assinatura energética que antes sustentava o passado se dissolve e, no lugar dela, surge uma base coerente, estável e alinhada ao futuro que eu escolho viver. Esse estado não depende de circunstâncias. Ele é autogerado. Ele nasce do interior para o exterior e não o contrário.
Essa mudança interna começou a influenciar meu corpo de maneiras profundas. As respostas automáticas diminuíram, o impulso de reviver emoções antigas perdeu força, a tendência de interpretar situações através das lentes do passado se dissolveu. Uma clareza serena começou a se expandir dentro de mim, como se meu sistema emocional estivesse aprendendo a confiar em um novo tipo de estabilidade. A ausência da química antiga não gerava mais ansiedade, gerava liberdade. A ausência de padrões emocionais repetidos não me deixava mais perdida, me deixava aberta. Foi nesse terreno interno que percebi que minha nova identidade estava se consolidando, não como uma ideia, mas como um estado de ser que finalmente deixava de lutar contra o passado e passava a viver inteiramente a partir das possibilidades do futuro. Ao permitir que esse novo estado se tornasse familiar, percebi que eu deixei de responder ao mundo a partir de impressões emocionais antigas. Passei a responder a partir da consciência presente. Minha energia deixou de ser orientada por sobrevivência e passou a ser direcionada por criação. Meus pensamentos se organizaram de forma mais clara. Minhas sensações se tornaram mais refinadas, minhas escolhas mais alinhadas ao que eu realmente desejava experimentar. Tudo isso começou a formar um campo vibracional tão estável que tornou impossível para a vida continuar me devolvendo versões do passado. A realidade não pode oferecer aquilo com o qual eu já não ressoo. A manifestação antiga se desfaz quando a vibração interna deixa de sustentá-la. Essa é a etapa em que a pessoa finalmente percebe que a mudança não é algo que está acontecendo com ela. É algo que está acontecendo porque ela mudou. Nada externo precisa ser forçado, manipulado, controlado ou empurrado. A vida ao redor começa a reorganizar-se naturalmente, como uma resposta inevitável ao novo estado interno. O mundo se ajusta porque a assinatura energética mudou. As circunstâncias se movem porque a vibração mudou. As relações se reorganizam porque o campo mudou. A sincronicidade se intensifica porque a coerência interna se tornou constante. Esse é o ponto onde a criação consciente deixa de ser um esforço e se torna uma consequência do estado de ser. A fase seguinte do meu processo começou a revelar uma espécie de harmonia interna, que até então eu só tinha compreendido intelectualmente. Era como se, depois de romper os ciclos emocionais antigos e estabilizar as emoções elevadas dentro do meu corpo, eu passasse a viver uma unidade entre mente e corpo que não dependia mais de esforço consciente. A coerência começou a surgir de forma orgânica, como se cada parte de mim estivesse finalmente aprendendo a se mover no mesmo ritmo. Antes disso, eu sentia que carregava duas forças internas que nem sempre se entendiam, a minha intenção consciente e a programação emocional antiga. Uma queria avançar, a outra queria voltar. Uma percebia possibilidades, a outra insistia em limitações. Era como tentar caminhar com uma parte do corpo apontando para o futuro e outra ainda presa ao passado. Mas conforme o novo estado emocional se tornou familiar, essa dualidade se dissolveu e o sentimento foi o de finalmente me tornar inteira. Esse alinhamento profundo proporcionou uma clareza que não vinha de pensamentos racionais, mas de uma percepção mais ampla, como se meu corpo tivesse aprendido a reconhecer a vibração do meu futuro como sua nova referência. Eu já não precisava me lembrar de interromper padrões, porque o corpo já não tentava acessá-los. Eu já não precisava me esforçar para sustentar emoções elevadas, porque elas se tornaram espontâneas. Eu já não precisava vigiar cada reação, porque as reações antigas haviam perdido a química que as sustentava. Foi nesse ponto que percebi o que realmente significa viver em coerência. Não é uma disciplina constante de correção, e sim um estado natural onde mente, corpo e campo operam na mesma direção.
Essa coerência cria uma sensação de simplicidade interior, como se tudo que antes era pesado se tornasse leve, tudo que era lento se tornasse fluido e tudo que era confuso se tornasse óbvio. Essa mudança interna passou a modificar o modo como o campo ao meu redor se organizava. Comecei a perceber sincronicidades que não pareciam mais coincidências isoladas, mas sim respostas precisas a um estado vibracional estável. Situações que antes exigiam esforço passaram a acontecer com um ritmo próprio, como se a realidade estivesse antecipando meus passos. A conexão com o futuro que eu estava criando tornou-se tão concreta que deixei de sentir a necessidade de controlar acontecimentos. Eu sabia que estava alinhada. Eu sentia isso no corpo, na respiração, na calma interna que surgia mesmo diante de desafios. Essa calma era o indicador de que eu estava vibrando a partir da criação e não da sobrevivência. E quando opero a partir da criação, a vida não me obriga a empurrar nada, ela me conduz. Ao observar esse novo fluxo, percebi que existe uma inteligência maior operando através do campo quando minha coerência interna se estabelece. Essa inteligência não se apresenta como algo externo, mas como uma resposta natural do universo àquilo que eu sustento dentro de mim. É como se a vida se reorganizasse para refletir minha estabilidade, como se circunstâncias se alinhassem para corresponder ao que estou pronta para receber. E essa prontidão não tem relação com merecimento no sentido tradicional, mas com vibração. A realidade só pode oferecer aquilo que corresponde ao que eu sou emocionalmente. Quando o meu campo se torna coerente, ele se torna magnético. Tudo que é compatível com essa frequência começa a se aproximar, e tudo que não é compatível se afasta sem conflito. As relações se transformam. As oportunidades se refinam. Os caminhos se tornam mais nítidos. E essa mudança não exige explicação racional, porque é sentida antes de ser compreendida. Esse processo me mostrou que a coerência interna não se sustenta em momentos isolados de inspiração, mas na capacidade de permanecer alinhada ao meu estado elevado, mesmo durante situações comuns do dia a dia. A verdadeira mudança acontece quando eu consigo manter minha vibração sem depender de estímulos externos, quando eu consigo permanecer centrada, mesmo diante de situações que no passado despertariam reações automáticas. Essa estabilidade não nasce de esforço, ela nasce de identidade. Eu não estou sustentando uma emoção artificial, eu me tornei a própria emoção. O estado interno não é mais um exercício, é quem eu sou. E quando essa identidade se consolida, as reações emocionais antigas deixam de ter qualquer relevância. A partir dessa nova posição interna, percebi que o campo ao meu redor começou a responder a mim de forma mais rápida e mais específica. Situações aparentemente pequenas passaram a carregar mensagens claras, como se cada movimento da vida estivesse conectado a uma vibração particular que eu emitia. E essa resposta não acontecia porque eu estava tentando controlar nada, mas porque minha energia estava tão definida que a realidade não tinha outra escolha senão se alinhar ao meu ritmo. O mundo externo se tornou uma extensão natural do meu estado interno, e isso trouxe um entendimento profundo. A coerência cria precisão. Quanto mais alinhada eu estou, mais previsível se torna o comportamento da realidade ao meu redor, não como controle, mas como ressonância. Essa etapa da jornada me fez compreender que a vida nunca foi aleatória. O que parecia caos era apenas reflexo do desalinhamento interno que eu carregava. O que parecia instabilidade era apenas o resultado da oscilação vibracional que eu permitia. Quando deixei de oscilar, a vida deixou de oscilar. Quando deixei de reagir a partir do passado, o passado deixou de aparecer. Quando parei de alimentar emoções incoerentes, situações incoerentes deixaram de se manifestar. Tudo se tornou mais ordenado, mais claro,
mais intencional, mesmo quando eu não estava tentando gerar nenhum resultado específico. A vibração cuidava de tudo. A essa altura do meu processo, percebi que algo extremamente profundo estava acontecendo além dos meus pensamentos e das minhas emoções. Era como se o próprio campo ao meu redor tivesse adquirido uma sensibilidade extraordinária, respondendo a cada nuance do meu estado interno com uma precisão quase inacreditável. Não era mais uma questão de esperar grandes acontecimentos para notar mudança. Eu conseguia perceber transformações sutis em detalhes cotidianos, como se a realidade estivesse se ajustando constantemente para refletir minha vibração atualizada. Essa percepção me trouxe um entendimento muito claro de que o campo não responde à força, nem à insistência, nem ao desejo ansioso. Ele responde à coerência, e a coerência, quando se estabelece, transforma imediatamente a forma como a vida se organiza. A sensação que passou a emergir foi a de estar entrando em uma espécie de sincronia ampliada com a própria estrutura do universo. Eu percebia que acontecimentos que antes pareceriam desconectados agora formavam uma sequência lógica, como se estivessem orquestrados por uma inteligência invisível que observava cada movimento interno meu e os convertia em padrões externos. Essa inteligência não se manifestava apenas por meio de coincidências positivas, mas através de uma clareza quase palpável, como se cada passo dado fosse recebido por algo maior que respondia imediatamente, abrindo caminhos, fechando portas desnecessárias, guiando meus impulsos e ampliando minha capacidade de perceber o que realmente importava. Eu compreendi de forma irrefutável que essa inteligência sempre esteve presente, mas eu só pude acessá-la quando meu estado interno se estabilizou o suficiente para que minha percepção não fosse mais distorcida pelas emoções antigas. Esse alinhamento ampliado começou a oferecer algo que eu nunca havia experimentado com tanta consistência: a sensação de que o tempo deixava de ser linear. Eu percebia que, em momentos de profunda coerência emocional e mental, surgiam sinais, mensagens, intuições e sincronicidades que pareciam estar antecipando o futuro, em vez de apenas reagir ao presente. Era como se, ao acessar um estado vibracional elevado, eu também acessasse uma linha do tempo completamente diferente daquela na qual eu havia vivido durante anos. E essa nova linha do tempo trazia consigo pessoas, oportunidades, encontros e caminhos que não existiam no cenário da identidade antiga. A vida parecia me conduzir a versões de mim mesma que eu ainda não havia explorado, como se estivesse me apresentando possibilidades que só poderiam ser acessadas pelo novo estado de ser que eu estava consolidando. A partir dessa compreensão, comecei a perceber que a manifestação não é um processo de criar algo do nada, mas de sintonizar aquilo que já existe em uma outra frequência dentro do campo. O campo contém infinitas possibilidades, e cada possibilidade corresponde a um estado vibracional. Quando a minha vibração muda, a possibilidade a qual estou conectada também muda. Não é o mundo que se transforma, é a frequência pela qual eu o percebo e interajo com ele que se altera. Essa mudança reorganiza tudo ao redor, como se eu estivesse caminhando para dentro de uma realidade paralela que sempre esteve disponível, mas que só se tornou acessível quando minha assinatura energética se ajustou a ela. Isso me trouxe uma noção completamente nova de liberdade, porque ficou claro que eu não precisava esperar que a vida mudasse. Eu precisava mudar minha vibração para acessar uma vida onde as possibilidades que desejo já estão se manifestando. Essa consciência profunda sobre o campo também revelou que a realidade responde não apenas ao que eu acredito, mas ao que eu aceito como possível. A aceitação não é mental, é vibracional. Existe uma diferença entre querer algo e permitir que aquilo entre em minha vida. O querer é mental, mas o permitir é emocional.
Eu notei que quando meu corpo ainda estava condicionado a emoções do passado, mesmo que minha mente desejasse expandir, meu campo resistia ao novo. Mas quando a coerência se estabeleceu dentro de mim, a resistência se dissolveu. O que antes parecia impossível começou a parecer natural, e aquilo que antes exigia esforço passou a fluir com uma leveza inesperada. Foi nesse ponto que compreendi que permitir não é abrir portas externas, mas abrir espaço interno para que o novo possa entrar sem conflito. Essa nova forma de existir trouxe uma percepção muito clara sobre o meu papel dentro da própria criação. Notei que o estado vibracional elevado não apenas reorganizava circunstâncias externas, mas também ampliava minha capacidade de perceber oportunidades que eu antes ignorava. Muitas vezes, a manifestação não vem como algo espetacular, mas como uma oportunidade sutil que só pode ser reconhecida por alguém que está emocionalmente alinhada ao futuro que deseja viver. Quando o meu campo finalmente alcançou uma estabilidade consistente, essas oportunidades começaram a surgir com mais frequência. E elas não surgiam como coincidências, surgiam como respostas naturais, como se o universo estivesse simplesmente refletindo minha disponibilidade interna. Essa integração profunda com o campo também ampliou minha intuição, de um modo que eu jamais havia experimentado. Não se tratava mais de ter pequenos insights ou sensações esporádicas. Era como se minha percepção estivesse conectada a um fluxo constante de informações sutis e eu sabia exatamente quando seguir uma direção, quando recuar, quando agir e quando esperar. Não era uma voz externa, mas uma certeza interna que emergia de um estado emocional estável. A intuição passou a ser uma consequência da coerência interna e não uma habilidade separada. Em momentos de alinhamento profundo, o pensamento racional e a percepção intuitiva se tornaram aliados, como duas expressões da mesma consciência integrada. Esse processo me fez enxergar que, ao viver em coerência, eu deixo de interferir no fluxo natural das coisas e passo a me mover dentro dele. E esse movimento não se baseia em esforço, mas em harmonia. A vida deixa de ser uma série de obstáculos e se torna uma sequência de respostas. Deixo de lutar contra eventos e passo a entender o que cada evento está sinalizando vibracionalmente. Deixo de forçar resultados e passo a interpretar como o campo está se posicionando diante do meu estado interno. E, acima de tudo, deixo de viver no modo de sobrevivência e passo a viver no modo de criação permanente. Ao avançar ainda mais nesse processo, comecei a perceber que a verdadeira transformação não acontece no instante em que rompemos com o padrão antigo, mas no momento em que o novo estado se estabiliza dentro de nós a ponto de se tornar tão natural quanto a respiração. Nesse estágio, notei que já não precisava mais me policiar a cada pensamento ou vigiar constantemente minhas emoções, porque o trabalho profundo havia reconfigurado minha base interna. O que antes exigia intenção consciente passou a surgir de forma espontânea. A nova identidade deixou de ser um esforço e passou a ser um território familiar, uma vibração que não precisava mais ser mantida por disciplina, mas que se sustentava sozinha, porque minha estrutura emocional já havia sido reconstruída para habitá-la. Esse amadurecimento interno trouxe uma sensação de integridade que não dependia de circunstâncias, elogios ou validações externas. Era como se eu estivesse enraizada em mim mesma de uma forma totalmente nova, e esse enraizamento não vinha de rigidez, mas de profundidade. A força que emergia desse lugar era silenciosa, mas absolutamente estável. Eu percebia que esse tipo de força não se manifesta através do controle, e sim através da clareza. A clareza se tornou o espaço a partir do qual eu tomava decisões, interagia com o mundo e filtrava minhas próprias percepções. E essa clareza não era mental, era vibracional. Ela surgia naturalmente porque eu já não carregava a névoa emocional do passado.
Nessa fase, percebi que o campo antigo simplesmente não tinha mais onde se conectar. Situações que antes se repetiam por anos desapareceram como se jamais tivessem existido. Pessoas que antes exerciam influência emocional deixaram de ter qualquer impacto sobre mim. Circunstâncias que me prendiam a antigas dores perderam completamente o sentido. Era como se o cenário da minha vida tivesse sido redesenhado de dentro para fora, mas não por meio de ações externas ou rupturas forçadas. Esse redesenho aconteceu porque o campo antigo não encontrava mais ressonância dentro de mim, e onde não há ressonância, não há retorno. Nada do passado consegue sobreviver quando sua vibração não encontra mais abrigo no corpo. Foi nesse momento que entendi que a dissolução do antigo campo acontece não porque lutamos contra ele, mas porque deixamos de alimentá-lo. E deixar de alimentá-lo não significa rejeitar lembranças ou negar emoções, e sim ocupar um espaço vibracional tão diferente que o passado perde naturalmente sua capacidade de influenciar o presente. A libertação verdadeira é silenciosa. Ela ocorre quando você se torna tão alinhada a uma nova vibração que a antiga simplesmente não encontra mais entrada. Isso me fez compreender que o passado não desaparece porque o tempo passou, mas porque eu deixei de vibrá-lo. A linha do tempo antiga permanece disponível, como todas as outras, mas eu deixei de habitá-la. Ao observar essa mudança profunda, percebi que a consistência vibracional não nasce de intensidade, e sim de continuidade. Não era necessário me esforçar para manter emoções elevadas o tempo inteiro. O que realmente importava era a capacidade de permanecer alinhada ao meu novo estado com naturalidade, sem permitir que ruídos emocionais antigos interrompessem esse fluxo. Essa continuidade, mesmo que parecesse sutil em alguns momentos, criou uma estabilidade interna tão forte que a realidade externa passou a responder com uma precisão ainda maior. Sinais se tornaram mais claros, intuições mais rápidas, decisões mais simples. Eu não precisava buscar respostas, elas simplesmente surgiam no momento exato em que deveriam surgir. Essa fase também trouxe uma percepção muito importante. A nova identidade não se firma no instante em que você a declara, mas no momento em que o corpo finalmente confia nela. O corpo é o último a aceitar a mudança. A mente compreende primeiro, o campo responde depois, mas o corpo é quem sela a transformação. E quando o corpo aceita, o processo se completa. Eu percebi que essa aceitação não acontece por força, mas por familiaridade. Quanto mais eu sustentava estados elevados, mais o corpo aprendia que aquilo era seguro, até que finalmente passou a reconhecer essa vibração como sua nova verdade. A partir daí, o antigo perdeu completamente a capacidade de me chamar de volta. Essa estabilização vibracional criou uma realidade onde o fluxo passou a se tornar meu modo natural de viver. As circunstâncias deixaram de ser obstáculos e passaram a ser indicadores, apontando não para o que eu precisava resolver, mas para o que eu já estava alinhada a receber. A vida deixou de ser reativa e passou a ser reflexiva. Cada evento, pequeno ou grande, se tornou um reflexo perfeito do estado que eu estava sustentando internamente. E essa consciência me permitiu navegar o mundo com uma suavidade e confiança que eu nunca havia experimentado. Não se tratava mais de tentar criar um futuro, eu já estava vivendo nele. E quando percebi essa verdade com profundidade, compreendi que a verdadeira criação não é um processo mental, mas um processo de coerência integral. Toda mudança verdadeira nasce quando cada parte de mim, pensamento, emoção, ação, percepção e energia, se alinham à mesma vibração. A partir desse ponto, a realidade deixa de ser algo externo que tento modificar e passa a ser um reflexo interno que se ajusta espontaneamente ao estado que eu incorporo. Essa integridade vibracional
me fez alcançar um dos níveis mais profundos da experiência humana, a dissolução momentânea da identidade limitada. Em estados meditativos mais profundos, percebi que eu conseguia atravessar a camada da personalidade, deixando para trás minha história, minhas memórias, meus condicionamentos e meus papéis. Não era uma negação de quem eu havia sido, mas uma expansão da minha consciência para além da forma que eu costumava assumir. Nesse espaço não havia mais passado nem futuro, porque eu acessava um estado de pura presença, uma percepção onde eu deixava de ser uma identidade fragmentada e passava a ser consciência em conexão direta com o campo unificado. Essa experiência dissolvia qualquer sensação de separação, e eu percebia que minha energia se comunicava com possibilidades puras antes de qualquer forma surgir. Entender isso não apenas intelectualmente, mas vivenciar esse estado, me mostrou que o ponto mais poderoso da criação não está no desejo consciente, mas na capacidade de acessar a vibração onde tudo já existe em potencial. Ao retornar desses estados, percebia que minha relação com a vida havia mudado de forma permanente. O que antes parecia sólido e definitivo, agora se mostrava maleável. O que antes parecia distante, agora parecia presente. O que antes exigia esforço, agora fluía naturalmente. E essa fluidez me mostrou que o campo quântico não responde a personalidades estáticas, mas a consciências que aceitam se mover além das próprias limitações. A transformação, nesse ponto, deixou de ser um objetivo e passou a ser uma consequência da expansão contínua da minha própria consciência. Não era mais sobre mudar aspectos isolados da minha vida, mas sobre me tornar alguém capaz de habitar linhas de tempo mais elevadas com naturalidade. Essa percepção expandida também me fez compreender que, ao assumir plenamente esse novo estado vibracional, eu me tornava a origem do meu futuro. Meu corpo deixava de reagir a memórias antigas e passava a responder a instruções emocionais que representavam o futuro que eu escolhi viver. Minha biologia se reorganizava de acordo com essa vibração, ativando os genes que sustentavam essa nova identidade. Meu cérebro criava redes neurais que correspondiam ao novo eu. Meu campo eletromagnético refletia emoções elevadas que comunicavam ao universo a realidade com a qual eu estava alinhada. E à medida que essa coerência se tornava cada vez mais estável, percebi que a vida ao meu redor se reorganizava sem qualquer necessidade de intervenção forçada. Era como se o universo estivesse constantemente se ajustando à minha nova vibração, trazendo pessoas, circunstâncias e oportunidades que combinavam com essa identidade recém-incorporada. Essa estabilidade me trouxe algo ainda mais precioso: a capacidade de reconhecer quando uma linha de tempo não correspondia ao meu estado atual. Era como se uma sensibilidade fina tivesse se desenvolvido dentro de mim, permitindo identificar imediatamente qualquer experiência ou emoção que não estivesse alinhada ao futuro que eu estava vivendo internamente. Eu percebia que essa sensibilidade não era fragilidade, mas autoridade vibracional. Era o sinal de que minha consciência havia se expandido o suficiente para não mais aceitar vibrações que antes eram comuns. E, ao reconhecer essa dissonância com tanta clareza, eu conseguia me reposicionar instantaneamente, realinhando meu corpo e minha mente à coerência que eu havia estabelecido como minha base interna. Ao consolidar todo esse processo dentro de mim, percebi que o futuro não é algo para ser alcançado, mas algo para ser incorporado. Quando sustento a vibração do futuro que escolho viver, meu corpo aprende a reconhecê-lo como presente. Meu cérebro constrói circuitos que sustentam essa nova percepção, e meu campo eletromagnético se torna um emissor constante dessa frequência. Nesse estado, a realidade externa não tem outra escolha senão responder a essa vibração. Não porque eu controlo a realidade, mas porque me tornei compatível com uma versão mais elevada dela.
Essa compatibilidade é o que permite que acontecimentos aparentemente extraordinários se tornem naturais, que sincronicidades se tornem frequentes e que manifestações se tornem inevitáveis. Essa integração total me levou a compreender que a transformação verdadeira é um processo contínuo, mas não no sentido de esforço, e sim no sentido de expansão. O ser humano está sempre se recriando, sempre colapsando possibilidades, sempre influenciando o campo com sua vibração. E quando eu escolho sustentar uma vibração elevada de forma consistente, eu escolho conscientemente qual versão de mim mesma está moldando a minha realidade. A partir desse ponto, tudo se torna possível, porque deixo de operar a partir dos limites da identidade antiga e passo a operar a partir da inteligência infinita que existe no campo unificado de consciência. Esse é o ponto onde a jornada se completa e, ao mesmo tempo, se reinicia, porque agora eu entendo que não existe mais nada a buscar fora de mim. Tudo já existe em potencial, e eu me torno a ponte viva entre o que é invisível e o que se torna real. Minha vibração é a linguagem que o universo entende e responde. Meu estado interno é o código que define a linha do tempo que escolho habitar. E minha consciência é a força que transforma possibilidades em realidade. Ao integrar tudo isso, percebo que a criação consciente não é uma habilidade, mas uma forma de existir. E, ao existir dessa maneira, descubro que o futuro sempre esteve dentro de mim, esperando apenas o momento em que eu me tornasse capaz de vibrá-lo.